Bem-vindos ao painel da Advocados Summit, dedicado ao imobiliário. Temos connosco a Secretária de Estado da Habitação, Patrícia Gonçalves Costa, e João Pinheiro da Silva, sócio da CMS Portugal. Ambos, muito obrigado pela vossa presença. Começaria naturalmente por si. Na apresentação da estratégia Construir Portugal, o Governo prometeu em 10 dias lançar um regime legal semiautomático para aproveitamento de imóveis públicos que estejam devolutos ou subutilizados. Isto em parceria com municípios ou com privados. A minha pergunta é, em 10 dias, portanto, significa que isto está pronto a arrancar e para ser apresentado? Sim. Bom dia. Eu primeiro queria agradecer o convite e a oportunidade de partilhar e de esclarecer essas medidas que foram anunciadas. De facto, há um trabalho que está feito ao nível do inventariado de que imóveis é que estamos a falar. Este inventariado não está completo, falta muita coisa. Aliás, esse inventariado decorre logo desde 2020. Agora, o que é que existe? Existe a noção clara que o Estado, por si, não consegue operar tudo no tempo que é preciso operar. E, portanto, é um trabalho que, ao nível do que foi os próprios momentos anteriores do PSD, do CDS e neste momento da AD, houve um trabalho de perceber como é que isto poderia acontecer. E, portanto, o Governo, neste momento, o que vai pôr em prática é o inventariado existe, mesmo que não esteja global, que não está global. Sabemos, todos nós que andamos na cidade sabemos, olha, este edifício está devoluto há mais de 10 anos. Aquele terreno, nada acontece ali há mais de 30 anos. Portanto, até todos sabemos, e os municípios sabem perfeitamente quais são os lugares nos seus territórios que nunca tiveram qualquer projeto. E este regime semiautomático é precisamente isso. E é termos a capacidade de criar um regime, naturalmente que direcionado para aquilo que faz falta, que são casas que as pessoas possam pagar quer no âmbito de um arrendamento, no âmbito de uma compra. Portanto, estamos a falar sempre de regimes de custos controlados ou de renda acessível e que permita o quê? Permita desbloquear, permita fazer acontecer, que é o que é preciso. Uma medida que não tem este desenho todo até a quem vai ocupar é só uma intenção. Não é? E, portanto, neste momento, o que é que se está a trabalhar? Está-se a trabalhar na linha de financiamento, está-se a trabalhar em todos os parceiros que vão agir nessa concretização. Portanto, é uma medida que sairá com a maior brevidade, até porque é muito preciso. Até porque é muito preciso que ela saia com a maior brevidade. E o que é que isto distingue da outra medida que é suposto ser operacionalizada em 90 dias, de disponibilizar os imóveis públicos para arrendamento a custo acessível no tal esquema do Build to Rent? Muito bem. Então, estamos a falar de coisas distintas. Este primeiro regime que estávamos a falar, imagine, um qualquer particular ou o próprio município desenvolve um projeto, apresenta ao Estado, e se o Estado não tiver um projeto com o mesmo grau de maturidade e com a mesma linha de linha útil, o desenho da linha útil daquele programa, dá-se um prazo e se o Estado não responder, o município fica automaticamente com o seu projeto aprovado para avançar. Portanto, o que nós fizemos aqui é um desbloqueador de fazer acontecer. A outra medida que estamos a falar, aliás, se reparar, todas estas medidas são estruturais. Porque é muito importante que todos entendamos que uma política pública não se faz para 1 ano, nem para 2, nem para 4, nem para 10. É preciso aqui alguma estabilidade na forma como isto tudo vai acontecer. E, portanto, a outra medida tem a ver o quê? Tem a ver com a disponibilização de terrenos que tenham aptidão habitacional para que os próprios municípios possam identificar projetos futuros para dar resposta no âmbito do que é o regime a custos controlados e estamos sempre a falar de um arrendamento e da renda acessível, ou também, porque também é preciso, nós temos que entender que as necessidades habitacionais são a vários níveis, quer ao nível do arrendamento, mas também ao nível da compra, e tudo isto é preciso. O mercado precisa tem que haver alternativas, as pessoas não são todas iguais,
Os problemas não são todos os mesmos. Uns encaixam-se naquilo que é a figura do arrendamento, outros encaixam-se na figura do que é a compra, e tudo isto é válido e tudo isto é preciso para equilibrar aquilo que é a habitação. Agora, são medidas diferentes em termos daquilo que é, e desde logo estão com impactos diferentes ao nível do momento para serem operacionalizadas. São diferentes por isto, porque uma é imediata, porque o programa está desenhado, no fundo, está-se a ultimar aquilo que são as linhas de financiamento necessárias para que isso possa acontecer, porque lançar só a medida sem que haja este cuidado de como é que se faz, não é sério. Eu já vou saltar, tenho aqui já várias perguntas penduradas em relação a si, mas para não deixar o João Pinheiro da Silva também sem participar na nossa conversa, estamos a depositar demasiada fé na capacidade dos municípios em operacionalizar medidas deste tipo? É um gosto estar aqui em nome da CMS Portugal, agradecer esta oportunidade, e é um gosto ainda maior poder participar nesta conversa com, eu diria, o legislador, a própria senhora Secretária de Estado da Habitação, para um tema tão importante e tão urgente como é este. Eu não vou fugir à sua pergunta, mas eu gostava só de dar aqui um passo atrás, porque quando discutimos habitação, parece muito relevante termos noção do seguinte: há 30 anos atrás, o nosso parque habitacional nacional cresceu 20%. Há 20 anos, esse crescimento do parque habitacional rondou os 16%. Na última década, o parque habitacional cresceu 1,9%, não chegou sequer a 2%. E isto dá-nos já uma ideia muito concreta do problema que temos pela frente. Eu fui muito crítico daquilo que foi o chamado Programa Mais Habitação. Fui e sou, porque ainda é lei, ainda está em vigor, e portanto até que algo mude, continuo a ser crítico desse programa. Não que esteja tudo errado, mas por muitos caminhos apontados, e que são lei, como digo, vão, na minha opinião, no sentido errado, e tiveram efeitos imediatos, mesmo antes de serem diploma legal, no sentido errado. E um dos sentidos, para responder à sua pergunta, foi precisamente a falta de envolvimento de muitos players e de muitas entidades à cabeça dos municípios. E por isso eu entendo que há aqui duas marcas que eu retiro destas medidas que foram anunciadas no passado dia 10 de maio. Uma é uma urgência de tempo e a outra é uma urgência de envolvimento. De tempo parece-me evidente, porque para além de ser um direito constitucionalmente consagrado, o direito à habitação, parece-me que no diagnóstico todos os setores, quer políticos, quer da sociedade, quer da economia, reconhecerão que há uma urgência na resposta a este problema real, que é o da falta da oferta da habitação, com os números que eu referi há pouco, que são sintomáticos. E depois também está a urgência de envolvimento, e é o de envolvimento precisamente dos municípios, de corporativas, de promotores, de investidores, enfim, eu diria dos privados em particular. E isto, não obstante, nos últimos, eu ia dizer anos, mas em boa rigor décadas, o nosso Estado, infelizmente, na minha opinião, tem transferido para o setor privado aquilo que deve ser uma responsabilidade, em primeiro lugar, assumida pelo Estado. E, portanto, a falta de políticas públicas execuíveis que deem efetiva resposta ao problema da habitação e à falta de habitação para as classes mais desfavorecidas tem sido cada vez mais e sempre transferida para os privados. E isso parece-me errado. Podemos ir depois, mais à frente, a algumas medidas em concreto onde isto se refletirá. Mas parece-me claramente que os municípios devem ter uma resposta cada vez mais ativa e cada vez mais presente, por uma razão tão simples quanto esta. São quem sabe, quem conhece, quem está mais próximo das pessoas. E, portanto, o Governo tem, obviamente, uma responsabilidade muito grande, mas os municípios não têm uma responsabilidade menor. E, portanto, eu acho que quanto mais envolvidos estiverem os municípios, como outras entidades, quer públicas, quer privadas, melhor. Deve ser, de facto, uma resposta conjunta, coletiva. Não pode ser uma resposta que foi, no âmbito do Programa Mais Habitação, uma resposta imposta. E com isto termino. Eu recordo que, mesmo após o veto do Sr. Presidente da República do Diploma Mais Habitação, o Governo anterior manteve exatamente, sem mudar uma vírgula, esse mesmo pacote, e foi esse que foi aprovado. Maioria absoluta.
Mónica, eu posso só Com certeza, sempre. uma coisa a que foi dito, que é muito importante. Os municípios de hoje, e ainda um bocadinho ao encontro da sua pergunta, os municípios hoje não são os municípios que eram há 40 anos atrás. E ainda assim é preciso perceber que quando foi preciso dar a resposta relativamente à eliminação e ao flagelo das barracas, naturalmente com o apoio do governo e na altura do professor Cavaco Silva, no âmbito do PER, do Programa Especial de Realojamento, os municípios deram a resposta que conseguiram, naturalmente, e em muitos municípios houve uma grande construção, mas foram criadas as condições para que isso acontecesse através dos contratos de desenvolvimento, os CDHs, de desenvolvimento habitacional. Agora, há uma coisa muito importante, há 2 momentos que marcam muito, e isto no âmbito do que é, e retirarmos o que é a experiência e a mais-valia de ter os parceiros, os municípios como parceiros nesta resposta que se impõe, que é, há 2 momentos que marcam, e que marcam o passo e a urgência com que se trabalha nesta questão da habitação. Uma que é receber as pessoas e ter que lhes dizer que não há casas. Isto marca brutalmente, e isto impõe uma urgência no combate a esta resposta. E o outro momento é dar-lhes a casa. Que a pessoa percebe que vale a pena todo o esforço e toda a urgência com que se vive esta concretização. Portanto, sim, eu acho que não é transferir para os municípios a responsabilidade, mas é acreditar, desde logo o que aconteceu agora com o PRR. Nós tínhamos uma dotação de 1,3 mil milhões, passou para 1,7, para 26 mil casas. As candidaturas foram 53 mil casas. Então, se nós não vamos acreditar na capacidade dos municípios, mas precisamente ainda bem que toca no caso do PRR, nós percebemos a semana passada, pelas declarações da Luísa Salgueiro, desculpa, a Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, de que os municípios não estão muito satisfeitos com a ideia de isso diz a letra grande, isso é a notícia, não é? Claro que não vamos assumir, mas depois se ler o conteúdo, o que ela diz é perfeitamente razoável, e a conversa e a estratégia do termo de responsabilidade, e explico o que se passa, basicamente o IRU, o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, foi completamente assoberbado de competências e é quase o único agente na concretização disto tudo. E quando eu falo disto tudo é das candidaturas do PRR, dos programas de apoio à renda e, portanto, da concretização do tal inventário que eu estava a fazer há pouco. E depois não houve a consciência que, e todos têm empresas e todos sabem que para alguma coisa acontecer é preciso pessoas. É preciso nós para trabalharmos. Exato. E, portanto, quando não há, e lá está, era aquilo que eu estava a dizer, quando uma medida é lançada sem a perfeita noção de que é preciso, que ela tem que estar desenhada em todas as suas especificidades, os recursos humanos, o esforço financeiro, quanto tempo, e portanto o que aconteceu com o IRU foi isso. Portanto, não foi redesenhado o IRU para acautelar a responsabilidade. E vai haver esse reforço naturalmente, tem que haver uma reestruturação de tudo, do que é importante. Porque vamos lá ver, é importantíssimo que haja um instituto de referência, e o IRU é um instituto de referência e é um observatório, estuda todas as tendências, todas as evoluções, todas as dinâmicas que acontecem no âmbito da habitação. E, portanto, voltando atrás à questão, que é, porque o termo de responsabilidade é muito simples. Neste momento, houve um inundar de candidaturas, e bem, dos municípios, que no fundo estamos a falar de 53 mil casas. E dizem-me assim, está bem, mas então se o programa estava desenhado para 26, estava desenhado para 26 mil casas numa ótica de um levantamento daquilo que eram os núcleos urbanos degradados. E os municípios fizeram esse inventário e o PRR foi desenhado nessa lógica. Acontece que quando o primeiro direito, o diploma, veio a público, veio com uma lógica diferenciada, que a condição de indignidade. Condição de indignidade deixou de ser apenas a casa que está com umidades, que não tem janelas de
Portanto, deixou de ser uma questão física, passou também a ser um conceito muito diferente, que é indignidade. Pode ser o senhor do terceiro andar, que é amputado e não tem elevador. E, portanto, isto alarga brutalmente o que é a necessidade de resposta da parte dos municípios. E, portanto, os municípios fizeram, e muito bem, o seu diagnóstico naquilo que são as estratégias locais de habitação e chegaram aos números que chegaram, em função das necessidades que têm. E fizeram as candidaturas que tinham que fazer. E, portanto, agora há que fazer uma nova triagem. Naturalmente, e há que dar condições para que isto tudo aconteça. Porque, repara uma coisa, quando nós falamos na dificuldade de acesso à habitação, se os municípios por si só conseguirem concretizar aquelas 53 mil casas, é espetacular. Bem, terá que, 53 mil, seguramente não será no prazo exigido pelo PRR. Mas perguntava-lhe só ainda para encerrarmos esta dica, sabe porquê que não será? Não será porque nós tivemos aqui, desde a última crise do 2008, houve um afastamento das empresas de construção. Naturalmente, porque nada acontecia. E nada acontecia no âmbito público porque os municípios ainda estavam a pagar o financiamento do PER. Repare, os municípios estão agora a ultimar esse endividamento. Uhum. E, portanto, é preciso criar a habitação, não se vê numa única linha. Há aqui vários braços que têm que se conjugar para resolver o problema. Daí é preciso esta resposta participada, mas é participada tanto da parte dos construtores como da parte dos municípios, e por isso nós falamos numa resposta estrutural à questão da habitação. Porque não é só, de repente, agora construir casas. Uhum. As casas por si só não resolvem. É preciso garantir o direito à cidade. É preciso garantir que nós temos os construtores cá disponíveis para trabalhar connosco. Portanto, é preciso muita coisa, mas têm que estar todos envolvidos. Deixe-me só, para tentar fechar a questão do IRU, pode-nos dar uma ideia de qual é que será o reforço de que o IRU será alvo? E se a mudança da Presidente do IRU, agora a nova Presidente do IRU, se insere nessa... Presidente do IRU. Isso é uma notícia que saiu, certo, sem qualquer fundamento prático, e, portanto, não há nova Presidente do IRU, não houve nenhuma demissão no IRU, nada disso aconteceu. Ponto número 2. O que é preciso fazer? Repare-se uma coisa. No âmbito destas respostas habitacionais e no âmbito do PRR, o foco não foi só criar condições para que os mais necessitados estivessem em casa. Os mais necessitados, estamos a falar da habitação a custos controlados, do regime dos custos controlados. Houve também uma linha de financiamento para a habitação acessível. E, portanto, o IRU acabou por... Outra das medidas que foi, empurradas, não empurradas no mau sentido, entende-se, mas que foi orientado para que o IRU promovesse, foi precisamente a promoção da habitação acessível. E, portanto, o que nós temos aqui que fazer relativamente ao IRU é expurgar aquilo que o IRU não tem vocação e, neste caso, dar à construção pública, à antiga parque escolar, que tem essa vocação, que tem essa aptidão para desenvolver estes projetos e deixar ao IRU aquilo que o IRU deve ter. E, portanto, toda esta lógica, toda esta reorganização vai naturalmente dotar o IRU de meios, de recursos, para continuar a levar a bom porto, porque há vida para além do PRR, portanto também que isto... Com certeza, esse acabará em 2016. Não morremos todos a seguir ao PRR. Não, espero que não. Uma das coisas que já abordou no início da nossa conversa foi a questão das linhas de financiamento. Por favor. Isto é por causa da minha alergia. Por favor, e peço desculpa, estou aqui a abusar da sua voz, mas pronto, a oportunidade de a ter aqui é demasiado tentadora. Dizia que falaram que o governo também se comprometeu a lançar linhas de financiamento para a reabilitação. A minha pergunta é, estamos a falar das mesmas linhas que já tinham sido anunciadas no âmbito do anterior governo, que estavam a ser operacionalizadas pela Norte-Garante? É o que eu disse há pouco. Importa concretizar, não é? Importa criar os mecanismos para acontecer. É a mesma lógica da disponibilização dos terrenos públicos. Desde 2020, que existe um diploma 82 que delega no IRU a necessidade de criar um inventário. Esse inventário existe, mas se nada se fizer,
se não se conseguir cativar todos os agentes para que algo aconteça, e toda esta lei, quando nós lançamos uma medida, temos que ter respeito pela vocação de cada um que chamamos a concretizar a medida. Nós temos os municípios, que têm uma lógica, nós temos os construtores, que têm outra lógica, nós temos os promotores, as cooperativas, tudo tem a sua... E tudo tem que ter... E uma medida, para ser bem sucedida, tem que ter respeito por todos os atores. E no que estamos a falar é precisamente isso, é dar consistência para que aconteça. Certo. Quer as linhas de financiamento, quer não só as linhas de financiamento, os IVAs, todas as medidas fiscais que foram anunciadas têm esta lógica de criar condições para que aconteça. Uhum. Para lhe dar aqui alguns minutos de descanso, João, a questão precisamente que a Secretária estava a referir da redução do IVA para 6%, agora genericamente para todos os projetos de construção e de reabilitação, e não apenas de habitação, e não apenas nas áreas de reabilitação. Eu pergunto-lhe, isto é um tipo de incentivo que os promotores necessitam para que de facto se veja nascer obra? A resposta claramente é sim. É uma medida já anunciada no passado dia 10 por este governo e é uma medida que já era reclamada pelo setor há muito, muito tempo. É uma medida, vamos lá ver, a descida dos 23% para 6% de IVA, este diferencial de 17%, eu compreendo que seja uma medida que tem que ser muito bem calibrada para que produza o efeito pretendido. Leia-se, eu compreendo que não seja fácil, por mais desejável e ambicionado que seja esta medida e a concretização da mesma num curtíssimo espaço de tempo, espero que seja mais curto do que longo, mas é necessário assegurar que o efeito útil dessa medida se reflita no preço final que será custeado, suportado pelo consumidor final. E, portanto, e que não, ao contrário, sirva apenas para aumentar a margem de lucro do construtor, digamos assim, seja da obra de construção pura e dura ou de reabilitação. E, portanto, é uma medida reclamada, é uma medida útil, é uma medida que vai, na minha opinião, no sentido certo. Claro que a Sra. Secretária de Estado já sabe que tem aí o setor à perna, no sentido de querer saber quando é que isto será realidade, quando é que isto será efetivamente concretizado, mas, por outro lado, compreendo que seja uma medida que careça de alguma bastante ponderação para produzir esse efeito útil que eu referi há pouco. Uhum. Estamos a risco de a evolução das contas públicas, e nomeadamente as coligações negativas que se têm informado no Parlamento a miúde, possa comprometer a execuibilidade desta medida? Não, eu acho que não. Eu sou bastante otimista em relação a isso. Eu passo a explicar. Um otimista irritante? Não é isso. Eu acho que as coisas acontecem como na altura certa. E passo a explicar. Eu não acredito que um governo minoritário seja uma sentença. Eu acredito que um governo minoritário, como estamos a viver neste momento, é uma oportunidade para criar pontes e para fazer o diálogo que é preciso. Porque se nós queremos que uma política pública, se nós queremos verdadeiramente fazer uma política pública, ela tem que ser de consensos e tem que ser de compromissos. E se nós no debate, no ouvirmos todas as forças políticas que intervêm neste processo, se nós conseguirmos efetivamente criar compromissos, nós vamos ter uma política pública e todos nós, os nossos filhos, os nossos avós vão ganhar com isso. E nesse sentido, dizer que o que é preciso, e no encalço do que foi dito, de facto, esta medida, como é evidente, é muito importante, tem que ser muito bem calibrada. Há alguma ideia do custo? Era isso que eu estava a dizer. Tem que ser muito bem calibrada, precisamente para quê? Por um lado, para nós temos um orçamento finito. E, portanto, e todas as medidas têm que ser aquilo que eu disse há pouco. Uma medida tem que ser desenhada, e uma das baraços muito importantes desta medida é qual é o custo financeiro que isto acarreta. Por isso isto não é uma medida há 10 dias. Uhum. Não é? Por isto é uma medida até o final da legislatura. Eu não sei se até o final da legislatura, também lhe digo que não será bem até o final da legislatura. Acha que será possível já para o próximo Orçamento do Estado?
acho que será possível, aliás, acho que será possível, não, está a acontecer um trabalho árduo de como é que isto poderá ser modelado para o quanto antes, porque é tal urgência e é tal emergência que sentimos. Isto tem que ser rápido, porque nós precisamos das respostas, não é daqui a 10 anos. Claro que isto se pode continuar no tempo, porque é preciso continuar no tempo, mas neste momento é preciso dar casas para as pessoas. E esta medida vai ajudar a dar casas às pessoas. Portanto, é urgente. Agora, não depende só da vontade. É importante que se perceba isto. Mesmo de outros fatores. Nós já falamos aqui várias vezes na questão das construtoras e uma das medidas que também está inscrita no programa do Governo, na nova estratégia, é estabelecer um pacto com os agentes do setor, precisamente para aumentar a capacidade construtiva. A minha pergunta é, em que é que consistirá este pacto? Já há uma ideia, e se nós de facto temos capacidade, em termos de construtoras, para de repente fazer toda a obra que estamos a prever, porque estamos não só nesta tentativa de aumentar o parque habitacional, quer seja via construção, quer seja via reabilitação, mas vamos ter o aumento da expansão da Portela, eventualmente uma nova construção de muitas depois de obras públicas. Sim, é verdade. Há capacidade para isto tudo? Pronto, vamos lá ver. Como eu disse, uma política pública não se faz num ano. Como é evidente, há aqui uma emergência que não ajuda em nada, que é, há muita coisa a acontecer e toda para o mesmo tempo, e quando estou a falar nisto, estou a falar na concretização via PRR, que nos orienta sempre para março de 26, no âmbito da renda acessível, para junho de 26, ou seja, as pessoas a morarem lá dentro em junho de 26. Isso não é um cenário simpático, porque todas as empresas de construção são chamadas a intervir todas ao mesmo tempo. E eu estou só a falar do PRR de habitação, não estou a falar nos outros PRRs. Portanto, centros de saúde e tudo fora. E, portanto, claro que não é simpático. Mas, claro que não é simpático e claro que urge dar condições para que, porque boas empresas, repara uma coisa, todos estes concursos, todas estas empreitadas, pelos valores, são empreitadas internacionais. Entende-se? E, portanto, não precisamos de nos restringir só ao nosso universo. Então, os receios de envia, por exemplo, da Ordem dos Engenheiros, estou-me a recordar desse, por exemplo, mas lembro-me que houve outros alertas. Provavelmente a maior parte das obras que Portugal vai ter de levar a cabo vão acabar por ser desempenhadas por empresas estrangeiras. Não, eu não estou a dizer isso. Eu parti do receio de não termos condições imediatas para... E basta ver, quer dizer, há concursos que já estão desertos e que ficaram desertos. Exato. E isto tem a ver precisamente com não haver muita capacidade de resposta. Mas ela existe. E de empresas nacionais estão a operar noutras geografias. E nós temos que ter a capacidade de as voltar a ganhar para nós. São coisas distintas. João, precisamente esta questão dos contratos públicos, que são essenciais para desenvolver este tipo de trabalhos, vamos lhe chamar assim, parece-lhe execuível esta ambição do Executivo, nomeadamente de conseguir fazer algumas coisas a 90 dias, isso é compaginável com os prazos que são exigidos pelos concursos públicos, nomeadamente se forem concursos públicos internacionais? Bom, vamos lá ver. Eu quero acreditar que as medidas, quando são indicados prazos de concretização das mesmas, que não há um prazo ao acaso. Agora, naturalmente, que quando envolve concursos públicos designadamente internacionais, não deixa de ser um pouco ambicioso. Claro que sim. Agora, eu queria só voltar atrás relativamente àquilo que foi dito sobre a capacidade ou não capacidade de nós, enquanto país, conseguirmos ou não conseguirmos. Nós fizemos um evento brutal em 1998, chamado Expo 98, e que foram sempre vários velhos do Restelo que levantaram sempre muitas dúvidas sobre a execuibilidade, a possibilidade. Não íamos conseguir, era impossível, aquela zona da cidade, enfim, tudo foi dito para denegrir a nossa capacidade de concretização. Ninguém duvida do sucesso do evento em si e também já ninguém pode duvidar do que lá ficou e do que temos hoje. E, portanto, eu acho que a nossa melhor resposta é tentar procurarmos também factos, já agora recentes, que nos permitam acreditar que não só já fizemos e que foi possível fazer contra, não digo contra tudo e contra todos, mas contra muita gente, contra muitos velhos do Restelo, como eu referi há pouco,
e acreditar que temos a mesma capacidade, ou mais ainda, para conseguir fazer coisas, sejam os aeroportos, as terceiras travessias e toda esta reabilitação urbana que é preciso fazer, e já agora não estragar com outras medidas, designadamente o alojamento local, que tanto contribuiu para essa reabilitação. Só para dar aqui um exemplo. Exato. Isso era só também para recentrar aqui no tema da habitação, porque nós não podemos, por um lado, promover, regular uma atividade e depois, de repente, alterarmos as regras do jogo, como aconteceu desde o dia 7 de outubro, com a publicação do Mais Habitação, em que se mudam regras do jogo num mercado que estava regulado, seguramente como qualquer outro, sujeito a afinações, claro que sim, ninguém dirá o contrário, mas de repente suspender a emissão de novas licenças de alojamento local, fazê-las caducar em 2030 ou sujeitas a uma revisão que naturalmente significa risco de caducidade dessas mesmas licenças, aplicar-lhes o castigo que seria a taxa dos 15%. Enfim, temos que acreditar e não podemos tirar o tapete, se me permitem a expressão, a quem de facto no nosso país contribui para essa reabilitação. E portanto essa capacidade não se cinge apenas entre aspas, às construtoras e à capacidade de construir e de reabilitar, depende de todos. E por isso é que eu há bocadinho falava da tal urgência de envolvimento. Não é só de tempo, é de envolvimento. Mas permita-me a questão. Reconhece que ao não haver tantas casas em regime de alojamento local, permitiria que essas casas fossem colocadas num regime de arrendamento normal? Não sei se reconheço, e vou-te explicar porquê. Eu tenho muitas dúvidas, para não dizer certezas, de que a esmagadora maioria das casas que estavam afetas a alojamento local anteriormente não estavam afetas a arrendamento. Se nós formos ver, e voltamos à reabilitação e em particular, ou sobretudo, nos centros históricos das várias cidades deste país, que estão como estão, já não estão como eram. Exato. Não eram casas conhecidas por estarem em arrendamento de longa duração, chamemos-lhe assim. E, portanto, quando se tenta imputar o alojamento local como o culpado de menos casas para arrendamento de longa duração, eu tenho muitas dúvidas que se possa fazer com seriedade essa imputação culposa do alojamento local. E, portanto, dito isto, e tal como eu já tinha referido há pouco, o que nós não podemos é continuar a ter um Estado que transfere o seu dever e a sua obrigação de propiciar habitação pública com renda acessível e com preços acessíveis a quem mais dela necessita e transferir essa responsabilidade para os privados. E, portanto, os privados têm sempre uma voz, obviamente, a dar, uma voz muito ativa. É assim na habitação, é assim na saúde, é assim na educação, é assim em tantos e tantos setores. Eu não defendo que os privados não têm nada a ver e que não têm responsabilidade nenhuma. Não é isso. Outra coisa é o Estado quase que se desculpabilizar, se desculpabilizar ou até de quase transferir e com isso, do ponto de vista legal, limitar tantas vezes injustificadamente aquilo que deve ser a intervenção e a atuação dos privados. Já aqui por diversas vezes referimos a questão da estabilidade legislativa, mas o que o Executivo está a fazer é precisamente o contrário, foi revogar parte, não sei se depois também era uma questão que eu gostava de colocar, exatamente o que é que se pretende revogar ao nível do Mais Habitação. Portanto, havia aqui um conjunto legislativo que estava aprovado por o governo, mas este governo decide alterá-lo, eliminando essa estabilidade, ou criando instabilidade legislativa neste setor. Não concordo. Imagino que não. Não concordo com a parte da instabilidade. Vamos lá ver uma coisa. O que este governo pretende, e se nós formos ver as medidas, pretende governar com equilíbrio. Com equilíbrio entre todos os atores que vivem nas nossas cidades e que todos precisamos que vivam. Nós precisamos dos inquilinos, nós precisamos dos senhorios, nós precisamos das câmaras, dos construtores, do privado, das cooperativas. Nós precisamos de todos. Nós precisamos de um ambiente equilibrado e e com respeito pela vocação de cada um. Só assim é que se consegue fazer cidade. Cidade faz-se destas lógicas todas. E, portanto, pegando na questão do alojamento local, foi criado... o alojamento local é uma atividade económica que, pela sua natureza informal, coexiste no tecido habitacional. Tudo certo. Agora, ela tem... e se
a dada altura, quem foi promotor destas unidades de alojamento local investiu, reabilitou, repare, 62% da capacidade do alojamento local, houve reabilitação profunda por parte dos seus proprietários. Então, nós estamos a falar de números muito significativos de uma atividade que contribui 4,6% para o PIB nacional. Quer dizer, tem que ser vista com seriedade. Estas pessoas reabilitaram o parque habitacional, criaram um emprego direto e indireto naquilo que é, quer dizer, a tasquinha do Sr. António. Voltámos a ter a tasquinha do Sr. António, que já não tínhamos. E isto deve-se muito ao alojamento local. Agora, é preciso regular, sim. É preciso orientar e definir regras, sim. Mas, mais uma vez, essas regras não são dadas por decreto e o que é o alojamento local no Porto, em Lisboa, em Sesimbra, em Aveiro, é diferente. Tem particularidades diferentes e, portanto, os municípios que conhecem mais, os municípios são aquela entidade que tanto quer que vivam em equilíbrio os moradores como a atividade económica que coexistem. Portanto, eles, mais do que ninguém, conhecem as lógicas do seu território, as tendências, as dinâmicas, e, portanto, eles devem regular. E, portanto, o que o governo quis, no fundo, corrigir foi esta relação de equilíbrio e de seriedade com que se trata todo este tecido que é importante e que temos que saber, não de uma forma proibitiva e não de uma forma penalizadora, saber o diabolizar o alojamento local pela falta de casas não está certo. Os dados não mostram isso. Todos os estudos científicos, e é importante nós tomarmos as nossas medidas em estudos verdadeiramente científicos, não é? E, portanto, todos os estudos mostram que é pouco relevante a transposição de casas que estavam afetas ao alojamento local para a habitação. Há uns números que constam e que têm vindo e tentam aqui dar uma ideia diferente. Não. Há mais contratos a celebrar no último trimestre de 2023 relativamente ao último trimestre de 2022. Mas isso não decorre necessariamente nem necessariamente, e acredito que não decorre mesmo. Decorre, sim, das renovações dos contratos que foram feitos. E, portanto, há mais contratos a serem feitos, porque houve mais contratos também a serem cancelados, precisamente para fazer a atualização das rendas. Portanto, é preciso, quando se altera uma medida, é preciso ter dados e uma lógica financeira também que suporta a alteração desta medida. Vamos passar já à questão da atualização das rendas. Uma das coisas que estava previsto pelo Governo era algumas alterações ao know-how. No entanto, Miguel Pinto Luz criou-se aqui algum stress, vamos dizer assim, das declarações que foram feitas relativamente às necessidades de corrigir as distorções que tinham sido introduzidas nos últimos 8 anos, e estou a citar o Sr. Ministro, mas, na verdade, ele depois disse que não era expectável que nenhuma pessoa de idade fosse corrida da sua casa. E a minha pergunta é, estamos novamente a manter a ideia de que são os proprietários que têm que fazer assistência social? Não, de tudo. Então os proprietários vão ser ressarcidos de serem impedidos de aumentar as rendas? Não. Só por ter uma pessoa de idade a viver no seu imóvel? Se for ver nas medidas que foram anunciadas, o que está neste momento a acontecer é um grupo de trabalho destinado precisamente a avaliar, porque é muito a tal instabilidade cria-se com medidas avulso. Se é um pacote cheio de medidas, não é disso que estamos a falar. O que nós estamos a falar é analisar programa a programa, numa ótica de uma racionalização do que é a abrangência do programa, o público-alvo e aquilo quais são os frutos que deu. E isto estou a falar em todos os programas que existem de apoio à renda. Relativamente a todas as distorções que têm vindo a acontecer, é preciso analisar uma a uma. É preciso ver com cuidado
aquilo que acontece aos contratos antes do NHAU. É preciso avaliar o que é que impacta financeiramente este desbloqueio das rendas. E, portanto, neste momento, há um grupo de trabalho que se está dedicado só a estudar isto, para que as medidas não sejam avulso, para que as medidas não venham criar precisamente essa instabilidade. É preciso estabilidade. Ainda vai ser criado, ou já está criado? Não. Já está criado. E quando é que é expectável que tenha... O mais breve possível, com a tal urgência que eu lhe disse. Eles têm uma meta que lhes foi imposta para estudar. Pode, com certeza. Sobre esse grupo de trabalho, acho que tem um trabalho muito, muito sério e muito profundo a fazer. Eu compreendo que não sejam medidas avulsas, que sejam um conjunto delas, mas eu julgo que será um conjunto ainda significativo de medidas. Pode sim. O mercado imobiliário da habitação e o setor da habitação em particular carecem, como tantos outros mercados, de confiança. E há aqui um déficit de confiança que foi seriamente afetado desde o famoso PowerPoint de 17 ou 16 de fevereiro do ano passado, e que finalmente começamos a ver aqui um novo ciclo com este conjunto, com este anúncio de 30 medidas do dia 10 de maio. Mas sendo eu e sendo o mercado imobiliário no setor da habitação, enfim, defensores dessa estabilidade e dessa previsibilidade, quer legislativa, quer fiscal, etc., e que esse é um caminho que está a reiniciar-se novamente, eu de facto também entendo que também há limites, ou seja, essa estabilidade, se for com medidas más, então mais vale efetivamente revê-las, revertê-las, e portanto não posso estar mais de acordo com as propostas de revogação de várias medidas, quer no âmbito do arrendamento. Eu não compreendo, por exemplo, porque é que ainda hoje temos tanta limitação, sempre para o lado dos senhorios, no âmbito da denúncia dos contratos, no âmbito da oposição à renovação, no âmbito da celebração de contratos para fins especiais e transitórios, se o motivo for motivo turístico, só pode celebrar um por ano, no âmbito da limitação do valor da renda para contratos novos, relativamente a imóveis sobre os quais tenha incidido nos últimos 5 anos um contrato. São tantas e tantas as limitações. Outra limitação que foi imposta já desde a Lei do Orçamento de Estado para 2023, que se prende com a limitação da caução, que nunca existia, relativamente, que só pode corresponder ao valor de 2 rendas. Quer dizer, quando os senhorios, se tiverem que enfrentar o incumprimento de um inquilino, se tiverem que, no limite, ter que discutir o tema em tribunal, se já sabem que vão enfrentar um longo tempo até que tenham uma decisão final útil e execuível, se nem sequer na fase em que estão a celebrar um contrato relativamente à caução, nem sequer podem estabelecer uma caução minimamente razoável, o Estado está mais uma vez a dar o sinal de que todo o risco é transferido para os senhorios. E, portanto... Mas nesse caso, por exemplo, deixa-me interrompê-lo, a medida que foi implementada no Mais Habitação, de que o Estado se substituía ao pagamento de renda, no caso do inquilino, a ser infrator e não pagar, e enquanto a decisão enquanto o assunto estivesse a ser resolvido em tribunal, isso dava uma segurança adicional aos proprietários. Não é estrutural. O que é importante aqui percebermos é que nós podemos estar aqui Pode não ser, mas dá confiança aos proprietários para alugar a sua casa. Mais ou menos, porque já estamos a falar de um litígio, entende? Já estamos a falar de um momento de litígio. O que nos interessa, quando um litígio acontece, não há confiança absolutamente nenhuma, perdeu-se a confiança muito mais lá atrás. Portanto, o que é importante aqui nós percebemos é que todas estas leis e todos estes bloqueios existem porque não há alternativa, não há oferta. Essa oferta não vai acontecer nos próximos 6 meses. Não, mas a oferta não vai naturalmente porque as casas não acontecem, mas vai paulatinamente começar a acontecer. E isso dá, não vai, mas está-se a desenhar. Estão-se a desenhar os financiamentos, portanto, está-se a desenhar, há a tal esperança que eu estou a dizer. E até não haver a concretização, as pessoas poderem abrir a porta de casa, tem que haver naturalmente os programas de apoio à renda, em que o Estado, por via do Orçamento de Estado, se compromete a ajudar quem precisa. Agora, e isto não quer dizer que se mate e que se destrua todo o universo de realizações e de lógicas de mercado que existam. Portanto, a confiança cria-se com alternativas habitacionais, com capacidade de resposta e com capacidade de oferta. E nesses programas... Essa confiança também
é reposta e bem com a revogação de outra medida que não serviu para nada, a não ser para estragar ainda mais a confiança, que tem a ver com o arrendamento coercivo. E, Na portanto, verdade, nunca aconteceu, não é? nunca aconteceu e mais. Aconteceu, mas nunca aconteceu, é verdade. E por isso não faz sentido que exista. Mas é uma mensagem que se passa. A publicidade que foi dada, a projeção que foi dada, o que se discutiu, o tempo que se perdeu a discutir essa medida, quebrou, contribuiu muito. Não foi a única, seguramente, mas foi das medidas, tal como dizia o Presidente da República, mais uma vez, era uma medida cartaz. Exato. Como dizia a senhora Secretária de Estado há poucos segundos, não serviu, não foi utilizado. É verdade. Mas para que aquilo? E nem se diga que já existia na lei, porque aquilo que já existe na lei desde 2019 no RJUE não tem nada a ver com habitação. É arrendamento apenas para, no período estritamente necessário, um município que ordenou uma determinada obra coerciva por questões de salubridade, de segurança, etc., ordenou ao proprietário que fizesse uma obra. O proprietário não a faz voluntariamente. O município substitui-se. Obviamente, é legítimo que o município se veja ressarcido da obra que determinou e que não foi cumprida voluntariamente através das rendas, apenas pelo período estritamente necessário. Não é a preocupação do legislador, nesse caso, não é seguramente a habitação de quem quer que seja. É ressarcir-se de um custo de uma obra coerciva por uma razão de segurança. Ponto. Portanto, é uma medida que acho muito bem que seja revogada, porque achei muito mal que tivesse sido aprovada e é lei neste momento. Mas nunca aconteceu, voltando só a essa questão, e não aconteceu porquê? Porque os municípios, de uma forma geral, querem agir pela positiva. Veja-se, não é? 53 mil casos, não sei quantas mil candidaturas, e não propriamente por se imiscuírem nessa parte negativa desse tratamento de entre particulares. O município tem outra lógica de funcionar. Falava-me há pouco da necessidade de haver programas de apoio à renda. Nós já sabemos à partida que o Executivo pretende alterar o Porta 65. Em que sentido é que essa alteração vai ser feita? Bom, a alteração do Porta 65 e muitas medidas que foram anunciadas com impacto direto nos nossos jovens estão a ser desenhadas em parceria com o Ministério da Juventude e da Modernização. Mas essa medida, a lógica será, mais uma vez, também para tentar viabilizar e tentar desonorar o IRU daquilo que é uma gestão incalculável de candidaturas, é precisamente inverter o ónus. Um jovem com um determinado rendimento dirige-se ao IRU, vê a sua candidatura aceita e depois então vai ao mercado procurar a sua casa. Portanto, é uma inversão completa. Hoje em dia é preciso já ter uma casa, não é preciso ser o contrato, é preciso ter uma promessa de contrato. E depois vai então ao IRU. Eu sei, desculpa. Roubamos dele. Exatamente, e portanto é inverter aqui a lógica de o jovem com determinado rendimento tem direito àquele X e depois então vai procurar a sua casa. Há mais algum tipo de programa de apoio à renda previsto? Não, neste momento já estamos a fazer uma análise, vamos lá ver, qualquer programa é básico, não é? É de escola. Qualquer programa tem que ser monitorizado, tem que ser avaliado, tem que ser percebido se faz sentido, qual foi o input, qual foi. E, portanto, nesse sentido, estamos a analisar todos os programas que foram criados para percebermos quais são as alterações que têm que ser feitas, sensíveis e conscientes de que, enquanto não houver uma oferta verdadeira, porta aberta, que as pessoas possam ter, tem naturalmente que haver estas medidas mais imediatas de apoio, porque há situações que são... As pessoas estão a viver situações muito complicadas e, portanto, é preciso não descurarmos este apoio, mas racionalizá-lo, sim. O nosso tempo já chegou ao fim, mas eu não resisto a ter que fazer uma última pergunta. Há flexibilidade da parte do Governo em aceitar algumas das propostas de alteração que os partidos da oposição estão a fazer relativamente a este pacote? Nós tivemos uma conversa com os vários partidos e estamos neste momento a equacionar, por exemplo, o IVA a 6%, alargámos
E estamos a estudar o alargamento dos 6% também para os projetos. Os projetos já vão a 23%, são a 23%. E, portanto, alargar esta medida para os projetos. Portanto, todas os contributos que venham de todo o lado, e que sejam úteis e que venham ao encontro do que é de construirmos uma habitação, com retirar esta questão ideológica, toda a questão ideológica da matéria da habitação. A habitação é uma infraestrutura do país e para as pessoas, é um pilar social. E, portanto, tudo o que as lógicas ideológicas têm que estar fora da orientação a dar a este tema. E, portanto, todos os contributos que sejam e que vêm de todos e que vieram de todos os lados e que estão a tentar e estamos a tentar incorporar nas nossas medidas são bem-vindos, porque isto faz-se com todos. Porque da esquerda para a direita, toda a gente tem filhos e avós que têm dificuldades, não é? E filhos e avós e a população ativa, todos têm dificuldades. Portanto, nós temos que arranjar aqui uma lógica e um discurso clínico para resolver o problema. Vamos terminar com essa nota positiva. A quem nos está a acompanhar, obrigado. Fique connosco. Vamos fazer uma breve pausa e, seguidamente, vamos continuar com um painel sobre como os jovens advogados lidam com a advocacia de negócios. Obrigado. Fique connosco.